Por que você acredita no que você acredita? Você pensa? Ou você pensa que pensa, mas na verdade você é pensado e nunca parou para pensar sobre isso? Nossa, Andréia, muito filosófico isso. Pois é, senhores, antes fosse só filosofia. Estava tudo resolvido, mas não é. E nós vamos trazer esse assunto para a nossa realidade. Eu vou contextualizar contando um caos, até porque foi o motivo pelo qual eu decidi vir aqui gravar esse vídeo, para que os senhores entendam exatamente aonde eu quero chegar com essa prosa. Um colega veio comentar comigo que uma amiga de trabalho cristã também se denominava feminista. Parte da família defendia esses ideais e a outra era cristã, então ela viveu nesses dois ambientes. E ele estava desabafando, falando que havia incongruências e tudo mais que nós já sabemos. Enquanto ele falava, eu lembrei de uma outra prosa que eu tive com uma amiga. Ela comentou que uma pessoa bem próxima a ela havia nascido dentro de um movimento. Mas é nascido mesmo, tá, senhores? Fazendo parte daquilo, movimento MST. Cargas d'água na vida adulta, ela foi parar num ambiente totalmente avesso ao que ela foi criada. E ela era uma pessoa combativa, resistente às ideias dela que ela aprendeu na infância. O que tem a ver essas duas situações? Não precisa ser nenhum neurocientista ou fazer alguma pesquisa para saber que quando nós somos expostos a algumas ideias na infância, nós recebemos sem questionar, principalmente quando essas ideias partem de pessoas que têm dever de cuidado para conosco, dos nossos pais, dos nossos tios, irmãos mais velhos, pessoas que têm responsabilidade conosco, de nos cuidar, de nos zelar. Por quê? Porque nós confiamos piamente nessas pessoas, estamos num período de formação. E aí quando eu questiono o porquê que os senhores acreditam no que os senhores acreditam, se os senhores pensam ou pensam que pensam, é porque muitas vezes nós não tivemos a oportunidade de questionar as verdades que adotamos como verdades, os paradigmas, os nossos paradigmas. Em determinado ponto, todo mundo passa por isso, em determinado tema da vida, em maior ou menor grau, isso acontece com todos nós. Alguns com um impacto maior, outros com um impacto menor. E aí, senhores, no decorrer do nosso desenvolvimento, da nossa formação como pessoa, esses ideais, se eles são muito fortes, eles impactam muito mais na formação da nossa identidade. E na fase adulta, quando nós somos confrontados, qualquer ser humano, quando ele é confrontado, a primeira reação, se ele não para pensar, 2 segundos que seja, é a defesa. E essas pessoas, quando elas são confrontadas com essas verdades, que foram ditas a elas de forma tão veemente que eram verdades absolutas, elas não estão defendendo uma ideia, um ideal tão somente. Elas estão defendendo parte do que elas são, parte da identidade delas, porque elas se fizeram, elas se formaram, elas se desenvolveram acreditando naqueles ideais. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer, no frigir dos ovos, que não adianta nós querermos convencer ninguém de nada ou do que quer que seja. As pessoas, elas só mudam de ideia quando elas querem, quando elas estão dispostas a confrontar o que elas acreditam. Quando, de forma muito consciente ou inconsciente, se traça um compromisso com a verdade. Porque colocar no bolso uma verdade que foi dita como absoluta e tê-la como, a partir de então, uma mentira ou uma história contada, às vezes é um serviço, é um trabalho de uma vida inteira, porque mexe com a nossa identidade. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu recebia muitas mensagens ofensivas. Eu acho que o Instagram distribuía para mais pessoas de setores diversos, e aí eu recebia muitos absurdos. Depois entrou num ritmo, de certo, fiquei ali na minha bolha, ficou confortável, parei de receber mensagens grosseiras, fiquei fora do Instagram um tempo, voltei agora e novamente eu voltei a receber mensagens ofensivas. Eu acredito que meu conteúdo deve estar sendo distribuído para fora da minha bolha. E aí eu quero dizer o seguinte: eu respeito, senhores. O meu objetivo aqui, de forma nenhuma, é convencer ninguém sobre assunto nenhum. Eu falo tão somente sobre assuntos que eu estudo e que eu acredito para pessoas que querem me ouvir. Agora, repensem os senhores se um post, se uma argumentação, uma colocação os incomoda, revejam se esses ideais, se essas ideias, elas estão de fato muito bem resolvidas. Porque se não estiverem, é justo
que questionem e decidam continuar ou não com esse pensamento. O compromisso, penso humildemente que o nosso compromisso deve ser com a verdade, não com ideias nenhuma. E a possibilidade de mudar uma ideia também nos dá a possibilidade de refazer a nossa identidade para melhor, se for o caso. Então, não esperem que eu responda, não adianta mandar zilhões de ofensas, mensagens, questionamentos que eu não responderei, porque o meu objetivo não é convencer ninguém sobre assunto nenhum, tá ok? Eu agradeço a atenção até aqui e peço que reflitam para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa melhor, para tentar evoluir, tendo como compromisso unicamente a verdade. Até mais.